Salve, amigo, salve, rapaziada. Aqui é o Velho Raposo, né? E já chegando ao Natal, né? E a gente já preparado já para as festas de fim de ano. Mas vamos falar de Cruzeiro, né? Vamos tecer aqui algumas notícias do Cruzeiro, né? O que está acontecendo aí no mercado, as principais notícias. E vamos a elas. Gerson, desejo do Cruzeiro. Gerson encontrou-se um preço bem alto pedido pela sua equipe, mas esse preço ainda assustou, mas o Cruzeiro ainda pensa em conseguir uma reduzida nesse preço aí, né? Então o Cruzeiro não desistiu de contratar o Gerson. Bitelo, esse nome eu vou falar em espanhol, que é 2L, Bitedio, né? Bitelo é meio feio. Mas o Bitelo, né, a princípio também os valores assustaram o Cruzeiro, mas agrada, tá? Agrada ao time do Cruzeiro, o Bitelo, e o interesse sim em contratar esse jogador. O Cruzeiro vai continuar nas tratativas para ver se consegue uma redução, uma melhora na situação aí, né? Esse Bitelo está no Dínamo de Moscou, tá? Tá muito bem, bem lá, tá jogando muito bem, e o Cruzeiro abriu interesse nesse jogador. E Vitão, o Vitão, zagueirão do Internacional, esse também é um jogador que o Cruzeiro tem interesse nele, mas o mesmo também tem interesse do Palmeiras e do Flamengo. Parece que o Flamengo vai sair na frente e provavelmente o Vitão deverá vestir as cores rubro-negra. Mas o Cruzeiro também continua monitorando o jogador. Uma análise sobre esses três jogadores agora. Gerson, um baita volante, né? Muito bom jogador, aquele volante que joga na posição que o Christian joga, muita qualidade, né? Muita qualidade. E tá doido para vir para o Brasil, né? Tá doido, né? Tá querendo sair lá da Ucrânia, tá doido para vir, mas o preço dele ainda é muito salgado, né? É muito salgado. Mas o Cruzeiro não desistiu dessa tratativa e realmente tem o interesse. O Bitelo é outro que se destacou muito no futebol russo, né? E mas então por que, que o Vitelo não vai para outros países da Europa? Porque os times russos são impedidos de disputar qualquer coisa na Europa, por enquanto. Então, nesse ínterim, né, o Cruzeiro está de olho em trazer esse jogador aqui para a Toca da Raposa. E o Vitão é outro jogador também que interessa, porque é um zagueiro, o Cruzeiro está à procura de um zagueiro, né? E por que não o Vitão? Né? Lembrando, esses três jogadores, né, são todos pedidos do Tite, né? O Tite se interessa por esses três jogadores e o Cruzeiro não vai medir esforço para tentar contratá-lo. Não vai. O Cruzeiro vai conseguir contratar? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas esses três jogadores, nessa sequência que eu estou colocando aqui, são jogadores que, sim, fazem parte dos projetos para o Cruzeiro para 2026. São jogadores, gente, que chega para ser titular, tá? O Vitão aí eu tenho minhas dúvidas porque o Vidalba está muito bem. Mas a gente sabe, né, que jogador é técnico. Né? Às vezes o jogador é muito bom, mas o técnico prefere o outro, vai jogar o outro. Né? Não tem dúvida. Né? Outro jogador também que é interesse do Tite, que já trabalhou com ele, que vai estar aí disponível no mercado, é o Everton Cebolinha. Isso mesmo. Esse aqui da foto, né? Baita atacante, né? Que jogou no Grêmio, né? E fez muito bem, né? O papel dele lá no Grêmio, muito gol. Talvez foi o melhor momento dele no Grêmio. E vai ficar no mercado também aí, vai estar disponível, e o Cruzeiro tem interesse nesse jogador sim. E o jogador também tem interesse em sair do Flamengo, mas aí surge um probleminha, né? Ele tem interesse em sair do Flamengo porque ele quer jogar mais, né? Ele quer jogar mais. No Flamengo ele não joga tanto assim, porque o elenco do Flamengo é muito recheado, né? Tem como tirar uma Arrascaeta e pôr um Cebolinha? Com todo respeito ao Cebolinha, mas não tem jeito, né? Então ele tem interesse de jogar mais. Agora, se ele vier para o Cruzeiro, ele tem que vir sabendo que ele vai ter que disputar posição. Ele vai ter que disputar a posição. Não vai chegar aqui para ser titular. É um grande jogador, mas tem grandes jogadores aqui no Cruzeiro, né? Tem o próprio Sinisterra, que vai ser recuperado, tem o Arroio, que vai arrebentar. Então, assim, tirando aqui desses nomes que eu citei, o Gerson
todos os demais é para disputar posição mesmo, inclusive o Bitelo. Por que eu digo isso? Digo porque o Bitelo joga em todas as posições do meio ali, inclusive a do Matheus Pereira. Mas para a posição do Bitelo, né, nós temos Matheus Henrique, que já jogou com o Tite, é jogador querido pelo Tite, foi o Tite que o levou à seleção, inclusive. Tem o Matheus Henrique, tem o Christian, né? E os outros jogadores que estão lá. Então, terão que disputar a posição sim, tá? Para mim, é que seria titular absoluto apenas o Gerson, desses 4 nomes que eu citei, né? Outra coisa também interessante falar que o Pedrinho esteve em entrevistas aí, né? E falou do seu projeto, do seu amor ao clube, falou dos seus objetivos, que o clube é um bem patrimonial que não tem interesse em vender, a gente já está careca de saber, e aquela coisa toda, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. É um grande empresário, etc, etc, etc. Mas agora eu vou falar uma outra coisa com relação a Cruzeiro, né? Eu que sou veterano, vou falar, veterano que eu falo assim, como torcedor, né? Não sou tão velho assim também, mas eu torço, acompanho o Cruzeiro desde a época que os diretores ainda eram italianos. É isso mesmo. Peguei a época do Felício Brandi, peguei a época do Carmine Forletti, né? E até os falsos italianos, os Perrella, porque os Perrella é Costa, a família Costa não tem nada a ver com os italianos, mas eles adotaram o nome. E depois que o Cruzeiro, coincidentemente, depois que desitalianizou o time, né? O Cruzeiro teve alguns sucessos aí, muito sucesso, né? O time continuou crescendo, né? Mas agora o Cruzeiro deixou de ser realmente um clube, né? E virou uma empresa, né? 100% brasileira, né? 100% brasileira. Gente, tem nada a ver, tá? O Cruzeiro pode hoje ser uma empresa 100% brasileira, mas ele não perde a sua identidade, ele não perde as suas raízes, ele vai ser sempre o Cruzeiro que surgiu do Palestra Itália, aqueles italianos que vieram no vapor Solferino e outros vapores em 1800 e pouco, né? Chegaram aqui, blá, 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 e constituíram o Cruzeiro. É isso, não vai mudar nunca. Isso não vai mudar, né? Por que eu digo isso? Porque alguns torcedores falam, agora o Cruzeiro não é brasileiro, né? Não perdeu a identidade. A identidade não se perde. Uma história que é construída é para a eternidade, né? Então, eternamente teremos o Cruzeiro aí. Eu vou morrer, torcedor, muitos vão morrer, vão nascer outros, mas o clube vai persistir com essa história maravilhosa dele. E digo mais, né, vai crescer mais ainda, né, porque o projeto SAF é muito bom. É um projeto que tira aqueles conselheiros que ficavam mamando no time, e etc, etc, né? Não dá certo, né? Hoje, a visão da SAF do Cruzeiro é uma das mais avançadas do Brasil. A mais avançada do Brasil. Eu só vejo progresso para o Cruzeiro. E vou aqui, ó, Cruzeiro disputando 3 títulos para vencer ano que vem. Pode anotar isso aí. Fica aí um grande abraço ao nosso querido Palestra, ao nosso querido Cruzeiro. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque daqui a uma semana, 7 dias, 8 dias mais ou menos, um pouquinho mais, no dia 2 de janeiro, é aniversário do nosso Cruzeiro, né? Fundado pelos nossos ancestrais, os meus, no caso, ancestrais italianos, né? E esse time maravilhoso que engrandece o Brasil, a América do Sul e o mundo. Então, mais aniversário para o Cruzeiro aí, mais festa. E nesse dia, anotem, uma coisa muito grande será anunciada para o torcedor. Um grande abraço, fui!